Olá, estamos aqui para falar do terceiro livro da Bíblia e darmos prosseguimento à nossa leitura bíblica no ano de 2020. Vamos falar hoje sobre o livro de Levítico. Esse termo Levítico é derivado da palavra latina, do latim Leviticum. A Bíblia, quando foi traduzida para o latim, do grego para o latim, o autor, ou melhor, o tradutor, ele decidiu colocar esse título para que as pessoas soubessem que esse livro está dizendo sobre coisas concernentes aos levitas. Isso é verdade, sobretudo na primeira parte do livro, na segunda talvez, mas a partir de então o livro não fala só sobre os levitas ou para os levitas, pelo contrário, o livro é abrangente e vai trazer uma série de leis para o povo de Israel e que tem muito significado para nós também hoje, porque toda a Bíblia é palavra de Deus. Nós vamos falar sobre as partes do livro e um pouco mais sobre isso logo em seguida, mas é interessante a gente perceber então o que é, afinal de contas, ou quem são os levitas, já que o livro recebe o nome deles. Israel, ou Jacó, Israel, como nós já vimos em Gênesis, é o nome de Jacó, o seu novo nome, significa aquele que foi tocado por Deus. Ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos se casaram, se multiplicaram e deram origem a 12 tribos. Isso é muito importante, porque enquanto nós caminhamos na leitura do Antigo Testamento, isso vai ficar muito evidente, isso é muito importante, muito determinante, então não se esqueça disso. Inclusive, quando o povo conquista a terra prometida, essa terra é dividida entre essas 12 tribos. Então a nação de Israel, ela possuía 12 estados, ou 12 províncias, que foram entregues para essas 12 tribos. Porém, em determinado momento da história, e na sua leitura isso vai ficar evidente, Deus diz para os levitas: eu não vou dar porção de terra para vocês quando vocês entrarem na terra. Pelo contrário, vocês serão uma tribo especial, uma tribo que vão ser... uma tribo que será um intermediador entre Deus e o restante do povo. Então Deus estipula que todos os atos de adoração não deveriam ser mais conduzidos por qualquer pessoa, mas somente pelos descendentes de Levi, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó, sendo que dentro desses descendentes de Levi, dentro da tribo dos levitas, havia uma família especial que era a família de Arão, e dessa família sempre viriam os sacerdotes, que seriam os líderes da religião, os líderes da adoração do povo de Deus. E o livro começa justamente falando sobre eles, falando sobre as obrigações dos levitas, que era sobretudo as ofertas e sacrifícios que Deus estipulou que o povo de Israel fizesse em adoração a Deus. Nós temos muito pouco disso no Novo Testamento, porque em Cristo Jesus, o único e perfeito sacrifício, nós não temos mais necessidade de cumprir nenhum desses sacrifícios. Mas é um livro que traz detalhes na sua primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 7, trazendo detalhes de os diversos tipos de oferta que eles deveriam prestar, o período que eles deveriam, os propósitos e como essas ofertas deveriam ser executadas. E quando essa parte termina e nós chegamos então no capítulo 8, nós temos um momento especial, que é o início do sacerdócio. É o momento que o povo então começa a adorar a Deus dentro dos parâmetros, dentro das leis que ele deu, na liderança dos descendentes de Arão, na liderança dos sacerdotes. Então Deus estipula que uma das 12 tribos não receba porção de terra. Então nós não temos uma província Israel com o nome de Levi, como nós temos a tribo de Judá, a tribo de Ruben, mas nós temos esse povo levita que está entre todas as tribos, ajudando o povo no seu relacionamento com Deus, e sobretudo os sacerdotes sendo os grandes líderes dessa religião, que são os descendentes de Arão. E o capítulo 8, 9 e 10 é justamente
digamos, a inauguração desse ministério sacerdotal. E a partir do capítulo 11 até o capítulo 16, que seria a terceira parte do livro, nós temos várias prescrições, ou o relato de diversas leis, não mais em relação ao sacrifício que deveriam fazer, mas sobre aquilo que era puro e sobre aquilo que era impuro, aquilo que poderia ser feito e aquilo que não poderia ser feito. É um conceito apresentado aqui que nós não vemos, ou pelo menos não é enfatizado até então no Pentateuco, que aparece aqui, onde Deus vai mostrar aquilo que é puro, aquilo que é impuro, aquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E nós vamos ver aqui questões relacionadas à dieta do povo de Israel, nós vamos ver aqui questões de saúde, como o período menstrual das mulheres, e nós vamos perceber que no Antigo Testamento, naquele povo que está no deserto, num povo que não tem instrução científica moderna, Deus vai relacionar alguns códigos sanitários com a espiritualidade e a religião, como uma forma de comunicar àquele povo o seu interesse, o seu zelo, o seu cuidado na vida completa desse povo, na vida completa desses indivíduos, e também para resguardá-los e protegê-los de doenças, enfermidades. Inclusive nós temos uma parte aqui no capítulo 14 que ele vai falar sobre enfermidades e doenças. Então essa terceira parte ela vai falar de leis relacionadas ao que é puro, ao que é impuro, e tem alguns temas bastante interessantes aqui nesse capítulo. E entramos por fim na última parte do livro, que é a sua maior parte, do capítulo 17 até o capítulo 27. Aqui haverá leis, não somente relacionadas ao que é puro, o que é impuro, mas nós teremos aqui alguns pontos relacionados à sociedade, em relação, mais uma vez, a sacrifício e alimento, em relação ao comportamento sexual, mais alguns versículos sobre o tabernáculo, um capítulo inteiro sobre as festas cerimoniais religiosas que o povo deveria abordar enquanto nação, enquanto Estado. Então nós temos aqui um calendário oficial para a nação, que tinha um calendário lunar, que tinha marcos e festas, celebrações importantes instituídas pelo próprio Deus. E nós vamos perceber também a importância do sábado, o ano sabático, que está ligado a não só uma questão religiosa, mas podemos dizer que é um protótipo de leis trabalhistas, de forma que o livro que recebe o nome de Levítico por causa das leis concernentes à tribo de Levi, ou leis religiosas, ele tem sim no seu início essa ênfase, mas posteriormente ele está também trazendo para nós uma série de leis sociais, um pouco de código penal, um pouco de código sanitário para aquele povo que sobretudo está caminhando no deserto e precisa dessa orientação da parte de Deus, e um pouco também de lei civil e muito de lei religiosa. Tudo isso nós vamos encontrar aqui em Levítico. Agora, o que essas leis têm a ver comigo e com você hoje? Isso é muito importante nós entendermos. E aqui, olhando para o livro de Levítico, vamos encontrar isso muito em Números e Deuteronômio, muitas dessas leis, e olhando para o Pentateuco como um todo, como esse livro da lei, e nós podemos então perceber que toda essa lei, ela precisa ser agora reinterpretada à luz de Cristo Jesus, de forma que agora no sangue de Cristo nós estamos debaixo de uma nova aliança. Tudo que é espiritual, todo princípio moral que nós temos aqui no Antigo Testamento, toda teologia, ela continua sendo válida, porque Jesus ele é o autor final, ou melhor, o autor primeiro da lei. Agora, tudo que é religioso, cerimonial, que está ligado à nação de Israel, o Código Civil, o Código Penal que está dentro do Pentateuco, sobre isso nós não devemos nos preocupar, sobre isso nós não devemos sentir peso. É por isso que a Bíblia nos fala dessa liberdade que há em Cristo Jesus, dessa vida nova no Espírito. Não que nós tenhamos uma liberdade completa e total e possamos fazer tudo o que nós desejamos. Temos que guardar a lei de Cristo, a lei espiritual que está contida dentro de Levítico, do Pentateuco e do Antigo Testamento. Então, ao ler esse livro, você vai perceber que algumas coisas são religiosas, são civis, penais. Você vai perceber que isso é para o povo e para o Estado de Israel.
e muito você vai ver que é princípio espiritual e que nós devemos guardar também no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida até o livro de Números.